Vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Nós iremos ler versos de 1 a 10, mas iremos depois usar outros trechos aqui. E quero compartilhar com vocês sobre o tema Criando os nossos filhos para Deus. Criando os nossos filhos para Deus. Eu acho que esse é um assunto que atinge a quase todo mundo aqui, porque se alguém não tem filho, é filho, né? E as grandes preocupações que a gente tem na nossa vida, como pais, como mães, principalmente os crentes, é criar os nossos filhos na doutrina do Senhor e que esses filhos, então, continuem sempre e que os nossos netos venham como fruto também, como rebentos da oliveira, né? Como diz o Salmo. Mas a vida é real, né? Eu gosto sempre de dizer que a vida é ao vivo e a cores. E a vida, ela não acontece assim como a gente quer, né? A gente tem os filhos, a gente até projeta alguma coisa, mas os filhos vivem as experiências deles. Diz assim, Êxodo capítulo 2, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar um das hebreias que sirva, te ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para o versículo 9. Diz assim: leva este menino e cria-mo, ou cria esse menino para mim. Quem foi que disse isso? A filha de Faraó. Mas a mulher tomou o menino e quem foi essa mulher? Joquebede. Então, 2 mães aqui, achando que Moisés era propriedade o quê? Delas. Uma colocou no mundo e a outra agora vai financiar a criação. É a primeira vez, né, que uma mãe recebe um salário. Qual é o salário de uma mãe? Quanto é que você paga para uma mãe? 2 salários mínimos, 3 salários mínimos? Então é muito interessante isso. Porque esse texto aqui dá-nos uma perspectiva de que nós pensamos que estamos criando os filhos para nós, mas nós estamos criando os filhos para Deus. Moisés sobreviveu, todo esse plano aqui deu certo por causa da providência o quê? De Deus. A providência de Deus. Então eu queria tirar algumas lições bem práticas aqui para nós, né? Shaila tem 2 filhos, essa aqui tem um, aqui diz que vai casar com meu filho, está tudo certo. Aquela ali tem 2 filhos também, né? Um já está casado. E aí vai, aqui sucessivamente cada um tem os filhos e tem as preocupações, as angústias, etc. A primeira lição que eu aprendo nesse texto aqui, irmãos, é que não existe tempo fácil, nem tempo difícil para ter filho. Se você observar bem, foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com a descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho.
Só que essa mulher já tinha quantos filhos? 2. Tinha Arão e tinha o quê? Miriam. Ela estava numa condição de escravidão, o quê? No Egito. Então, da perspectiva econômica, da perspectiva de futuro, não havia perspectiva. Se você observar bem também, o menino nasce justamente quando havia um decreto do rei do Egito para que todas as crianças que nascessem, hebreias, elas seriam, do sexo masculino, seriam o quê? Mortas. Outra razão para não ter filho. Aí você vai e casa com o filho do Sabatini lá e me arruma 2 filhos. Num tempo difícil. E aí você fica dizendo, mas... E é tão interessante, irmãos, porque essa perspectiva que a gente vê aqui, e no contexto que nós estamos vivendo hoje, de que está muito difícil ter filho, os tempos estão muito complicados, o problema da droga, o problema da promiscuidade, o problema da ideologia de gênero, e a gente começa a colocar um monte de argumentos. E a sociedade tem usado isso, Filho custa caro, filho dá trabalho, dá preocupação. E aí a gente começa a colocar uma série de argumentos na perspectiva de que não é bom ter filho no tempo e na circunstância e na dificuldade que a gente está vivendo. Se a gente for por esse caminho, nós não estamos entendendo o conceito bíblico de filho, porque lá no Salmo 127 diz que herança do Senhor são os filhos, Heranças são presentes que Deus nos dá para que nós possamos desfrutar desses filhos. E esses filhos são como flechas. E essas flechas, elas precisam ser... A flecha não nasce pronta, ela precisa ser trabalhada, precisa ser afiada, e depois ela precisa ser o quê? Lançada, direcionada e lançada. E é esse todo o trabalho nosso. Deus nos dá os filhos, e os filhos não vêm prontos. Vêm como uns diabinhos que a gente tem que transformar em anjinhos. Não é assim? O coração da criança já é inclinado para fazer o mal. Na nossa disciplina, ao impor limites, porque os nossos filhos foram concebidos como nós, em pecado, têm a natureza pecaminosa. E eles, então, precisam ser trabalhados e criados na disciplina e na demonstração do Senhor. É o que diz a Bíblia. E isso dá um trabalho danado. Os tempos são difíceis, os tempos são complicados, os filhos dão trabalho, dão despesa, dão preocupação, e tudo isso não fez com que Joquebede concebesse a Moisés. Eu fico imaginando se ela tivesse abortado Moisés, E a gente perde essa perspectiva de que Moisés era a resposta de Deus para 400 anos de oração. O povo clamando, orando. Porque lá no capítulo 2 diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. E Moisés, aquela criança, que nasceu naquele tempo difícil, que nasceu debaixo daquele decreto de Faraó, aquele menino que foi providencialmente guardado por Deus, ele era alguém que naquela circunstância seria usado por Deus para tirar o povo do Egito. Mas vamos caminhar um pouquinho mais no texto. Você vai descobrir que os filhos têm um período na nossa vida que nós temos, eu diria, ascendência sobre eles. Não é isso? Então, enquanto esse menino teve, observe direitinho que a mãe verdadeira vai criar esse menino, e diz, não podendo mais escondê-lo, ela criou essa arapuca junto com a Miriam, que era adolescente, e sempre atrás de coisa errada tem um adolescente observando, montou aquele plano, foi lá e deu certo. E enquanto aquele menino estava na tenra idade, foi criado com a sua própria mãe. Mas chega uma hora que nós perdemos o controle dos nossos filhos.
E esse menino, então, é devolvido lá para a sua mãe de criação. Ele era um menino crente, mas que ele seria criado como um menino o quê? Descrente. Ele era um hebreu, mas ele foi criado como o quê? Um egípcio, com toda a cultura egípcia. Mas a base interna dele de familiar foi espiritual. E aqui nós temos uma lição também muito importante, né? Primeiro, não há tempos difíceis para se ter filho. Segunda lição é que nós criamos filhos crentes para viver num mundo o quê? De descrente. E aí, os nossos filhos, que são muitas vezes criados na igreja, são ensinados, recebem os princípios, os valores, eles quando vão para esse mundo cão, eles vão contemplar aquilo que eles nunca muitas vezes viram dentro de casa. Eu diria assim, eles são inocentes demais para viver num mundo que corrupto como vive. E o que vai segurar os nossos filhos, né, crentes, a viver num mundo descrente, é justamente essa fé que ele aprendeu o quê? Dentro de casa. Porque a fé se aprende o quê? Dentro de casa. Mas aí vem uma coisa que muitos pais têm sofrido. Diz, pastor, eu criei os meus filhos na igreja, mas hoje eles estão todos o quê? Fora da igreja. Desviado. Desviado. Você imagine, veja aí no capítulo 2, veja adiante. Naqueles dias, versículo 11, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores o quê? Penosos. Então, Moisés, lá dentro ele era o quê? Crente. Mas por fora ele era o quê? Descrente. Mas como o crente gosta de crente, aí ele foi buscar quem? Os crentes. Chegou lá, ele encontra o quê? Um descrente batendo no crente. Aí ele vai tomar as dores, o que ele faz? Ele mata um descrente. Você imagina você ter um filho, né? Criou na igreja, você está em casa, um dia você recebe a notícia, olha, seu filho agora entrou numa briga de rua ali e matou alguém. Matou alguém. Não parece que está tudo errado? E aí você diz, se você fosse pai, mãe, nessas horas, diz, Senhor, onde foi que eu errei? Esse menino aprendeu a matar, aonde que ele aprendeu a matar? E aí a gente começa, por que Deus permite uma situação dessa? E aí a gente começa o quê? Com várias loucuras. Eu já vi pai chorar. Eu já vi pai ficar se culpando, porque diz, Senhor, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. E o menino agora está perdido, o menino está envolvido com isso, envolvido com aquilo, se afastou da igreja, não houve pai, não houve mãe, não houve pastor, não houve tio. E aí, às vezes, você fica meio desesperado. E aí você fica dizendo, será que filho é bênção mesmo? Será que filho é herança do Senhor? Tê-los ou não tê-los? Eis a questão. E agora, Moisés já está grande. E Moisés o quê? E Joquebede não tem mais controle sobre ele, nem a filha Hatseput, que era a filha, a mãe postiça lá, desse homem. E esse homem, então, se você observar bem, ele vai ser perseguido pelo próprio faraó, né? E veja lá no versículo 15, do capítulo 2, Êxodo 2,15, o que diz? Informado desse caso, procurou o faraó o quê? Matar a... Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao quê? A um poço. Então, além de assassino, ele é um foragido da justiça. Filho de crente, minha irmã. Criado aos pés do Senhor, com oração, com tudo. Esse menino agora está foragido da justiça, por ter havido uma... E ele, veja bem, a intenção de Faraó era matá-lo mesmo. Talvez até por razões que a gente desconheça, né? Mas havia lá, pelo fato de ele não ser um filho legítimo, né? Um filho legítimo. Havia o ódio do verdadeiro Faraó. E lá adiante a gente vai entender isso.
Porque o filho de Faraó, por que houve a última praga do Egito? Do primogênito. E o primogênito de Faraó seria justamente aquele que daria continuidade ao quê? Ao trono de Faraó. E o filho de Faraó era tido como um Deus. Como um Deus. Quem visitou lá o Museu do Egito e quem foi lá naquelas pirâmides, você observava que eles eram tratados e se autodenominavam deuses mesmo. Os deuses magrinhos, baixinhos, feinhos, mas eram. As cadeirinhas tudo pequenas, aquele negócio, tudo de ouro. Né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que mesmo os nossos filhos sendo de Deus, sendo herança de Deus, mesmo os nossos filhos recebendo uma criação certa, correta, eles podem enfrentar na vida situações indesejáveis e situações que vão trazer muita tristeza para a gente. Tá certo? E isso não quer dizer que você errou, porque os nossos filhos, eles vão viver, ou eles irão viver a experiência deles, o quê? Com Deus. É? Às vezes a gente quer que os filhos vivam a nossa experiência. E não é assim. Não é assim. E a gente sofre, a gente se desespera. A cabeça do sujeito parece que é a cabeça do jumento. Você fala, você briga. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, pelo fato disso ter acontecido aqui, você acha que Deus estava errado? Ou Deus não estava no controle? Estava no controle. Esse homem vai fugir e vai para a terra de Midian, encontra um sacerdote lá e defende a filha, e a filha chamada Zípora lhe dá em casamento. Eu fico imaginando Arão e Joquebede, sem celular, sem telefone, é isso? Sem nada. Qual era a pergunta do pai e da mãe? Onde está Moisés nessa situação? Onde está Moisés? Onde está meu filho? E não existe registro que depois houve um reencontro entre eles. Quem foi reencontrar Moisés foi Arão. Mas não há nenhum registro na Bíblia que houve um reencontro entre Joquebede e Moisés. Ele foi para aquele lugar, segundo as estatísticas, ele viveu 40 anos no Egito, mas ele passou 40 anos onde? No deserto. E aí, eu queria chamar a sua atenção lá para o capítulo 3, porque é um homem que foi criado, um filho que foi criado para ser o faraó do Egito, agora, num lugar deserto, trabalhando de empregado para sogros. É desmoralização total. Trabalhar para sogro, só se o sogro for muito rico. Eu não sei se essa Zípora era bonita ou era feia, mas Moisés, naquele Black Friday lá, tinha que pegar qualquer coisa. Pegou, casou, teve 2 filhos, né? Ficou ali trabalhando para o sogro. Irmãos, veja, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Nem rebanho ele o quê? Tinha, porque Jacó foi lá e ganhou a vida, mas Moisés aqui está na lama, está no pó. Um homem com o currículo daquele, com GV, com PhD, com não sei o quê, criado para ser faraó, lá, criando cabra. Você já pensou? Você olhar para um filho seu e dizer, meu filho podia ser um Sansão. Nasceu para ser, mas não deu certo nada na vida do meu filho. E aí você começa a questionar Deus, você começa a questionar esse negócio de ser herança do Senhor, questionar esse negócio de eleição. Né? Fica chateado com Deus. E aí, o que acontece? Veja lá, no capítulo 3. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia e não se consumia. Aqui é o encontro dele com Deus. Deus vai chamá-lo agora.
Deus vai usá-lo para ser o instrumento durante 40 anos para tirar o povo do Egito. Agora vamos lá, o final do capítulo, último capítulo de Deuteronômio. Moisés, na sua velhice, ele termina cantando, ele termina a vida cantando e abençoando. Se você pegar os 2 últimos capítulos de Moisés, é o cântico de Moisés e o quê? A bênção de Moisés. 40 anos depois, ou 80 anos depois, não se fala mais em Joquebede, em Arrão. Ele está morrendo, está passando o bastão. Agora eu queria que você lesse comigo aí, que é muito bonito. A partir do versículo 5, assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Vamos ler o versículo 10. O que diz aí? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. É bonito demais isso aqui, não é isso? Começou mal, mas terminou o quê? Bem. Às vezes, irmãos, os filhos da gente começam, nós mesmos, começando mal. Eu não quero nem perguntar onde foi que você começou. E como você começou, Ali, lavando o chão, ralando, trabalhando, de onde Deus colocou você, onde Deus trouxe você. E eu acho isso aqui muito importante, irmãos, porque os nossos filhos, eles também têm a sua história. Assim como nós temos a nossa história, e os nossos pais estão lá, observando, preocupados conosco. Mas a gente tem que entender que Deus tem um plano para cada criatura, para cada pessoa. E nós temos que descansar o nosso coração na certeza de que o plano de Deus irá se efetivar na vida dos nossos filhos. Eu sei que é difícil esperar, eu sei que é difícil a gente passar por aquilo que a gente passa, E eu sei que é difícil você ver um filho fazendo uma besteira e você não pode fazer nada. Eu sei que tudo isso. Eu sei que é difícil a gente ver o filho fazendo tudo aquilo que ele não aprendeu de você, nem viu dentro de sua casa, e ele está fazendo as coisas que não fomos nós que passamos o legado para ele. Mas o que você tem que entender é que o projeto, Mulher Esperança, que nasceu do projeto Mães da Aliança, que as misericórdias do Senhor, elas e vão até o quê? 1000 gerações para aqueles que o amam e obedecem a sua palavra. Então nós temos que obedecer e nós temos que entender que os nossos filhos são crentes vivendo no mundo o quê? Descrente. Que eles nasceram no tempo certo, no tempo de Deus. Não tem tempo difícil para filho nascer. E principalmente que eles nasceram para cumprir o propósito de Deus, ainda que problemas aconteçam na vida deles e a gente fica assim, desesperados, preocupados, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, vocês que são mulheres de esperança, vocês precisam ser também mães de esperança. E a nossa esperança está no Senhor. E o pastor Hernandes repete que nós não temos filhos para o inferno, nós temos filhos para o céu. Deus nos deu os nossos filhos para que eles sejam bênção.
E nós não podemos nunca, jamais perder essa esperança. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor nos coloca no mundo, o Senhor não nos tira do mundo, mas o Senhor nos livra do mal. Nós queremos te louvar, ó Deus, pelos filhos aqui, representados por cada mãe, por cada pai aqui. O Senhor sabe, ó Deus, como nós amamos os nossos filhos, como nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas o Senhor os ama muito mais do que nós, Pai. E o Senhor tem projetos, planos para a vida deles. E a tua vontade se cumprirá na vida deles, independentemente de nós, Pai. Independentemente da nossa sabedoria, da nossa capacidade de criação, de exemplo, porque o Senhor é o Deus da graça e da misericórdia. Agora, Pai, dá-nos também o privilégio, a graça de ver os nossos filhos sendo transformados e usados pelo Senhor, para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Venha, ó Deus, abrir os olhos dos nossos pródigos. O Senhor sabe que nós temos filhos que são do Senhor, que estão longe de Ti, longe da igreja, que estão dando cabeçadas na vida, Pai, alguns até abençoados materialmente. Mas, Pai, traga-os de volta. Tu és o pastor amado, Tu és o Deus que trabalha na mente e no coração deles, para que eles possam fazer a Tua vontade. Muito obrigado por esse trabalho, muito obrigado por mais um ano de Mulher Esperança, e que essa esperança não se adie, Senhor, que ela se concretize a cada dia na nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o carinho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui, sobre cada casa, sobre os nossos filhos, sobre os filhos de Deus esparramados pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.